O movimento. Uma coisa que vemos todos os dias, mas não basta o vermos apenas. Uma hora alguém olhou para eles e resolveu entender como ele ocorre e por que ocorre. Em 1687 foi publicada uma obra chamada Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, ou Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, cujo autor foi Isaac Newton. Esta é considerada uma das mais influentes obras científicas da história. Nela estão contidas muitas leis que são utilizadas ainda hoje, e uma delas é do nosso interesse neste vídeo. Na verdade, uma não, 3. As 3 leis de Newton. Estas 3 leis fundamentam a mecânica clássica, essa mesma que você estuda com o seu professor de física no ensino médio. Por que elas são tão importantes assim? Como dito anteriormente, elas fundamentam a mecânica clássica, pois nos permitem compreender que os objetos, você, um avião ou Júpiter, estão sujeitos ao mesmo conjunto de regras. Depois de Newton, foi possível explicar a causa de muitos fenômenos que ainda não tinham explicação. Mas o que dizem essas famosas leis? É o que veremos agora. A primeira lei de Newton. Inércia. Lei 1. Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. A primeira lei de Newton, conhecida como princípio da inércia, prevê que todo corpo tende a permanecer do jeito que está se não houver nenhuma interferência. Um corpo em repouso permanecerá em repouso. Um corpo em movimento permanecerá em movimento. Imagine que você esteja no espaço e arremesse uma bola de tênis. Ela continuará indo para frente eternamente, a menos que, no meio do caminho, haja algo para impedi-la. Se você estiver numa quadra de tênis e deixar a bola parada no chão, ela ficará lá, imóvel, a menos que você, ou alguma outra coisa, exerça uma força sobre ela que a faça se mover. No princípio, Newton diz: projéteis continuem em seus movimentos, desde que não sejam retardados pela resistência do ar, ou impelidos para baixo pela força da gravidade. Um peão, cujas partes por sua coesão são continuamente afastadas de movimentos retilíneos, não cessa sua rotação, a não ser retardado pelo ar. Os corpos maiores dos planetas e cometas, encontrando menos resistência em espaços livres, preservam seus movimentos, tanto progressivo como circular, por um tempo muito maior. É esse mesmo princípio que faz com que as sondas Voyager continuem viajando pelo espaço sem precisar de combustível. A segunda lei de Newton. Princípio fundamental da dinâmica. Segunda lei. A mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção de linha reta, na qual aquela força é aplicada. O princípio fundamental da dinâmica prevê que uma força imprimida a um objeto o fará se mover com uma certa aceleração. O próprio Newton afirma: se qualquer força gera um movimento, uma força dupla vai gerar um movimento duplo. Uma força tripla vai gerar um movimento triplo. A aceleração gerada pela força aplicada depende da massa do objeto. Aqui nós chegamos na famosa fórmula: força é igual a massa vezes aceleração. A segunda lei de Newton é válida apenas para objetos que estejam numa velocidade abaixo da velocidade da luz. A teoria da relatividade explica como funciona a física para objetos com velocidades próximas à da luz. A terceira lei de Newton. Ação e reação. Terceira lei. A toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade.
As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. O princípio da ação e reação diz que, seja o que for que puxe ou empurre alguma coisa, é da mesma forma puxado ou empurrado por ela. Segundo Newton, se você empurra uma pedra com seu dedo, o seu dedo também é empurrado pela pedra. Se um corpo se choca com o outro, e pela sua força muda o movimento desse, aquele corpo também sofrerá uma mudança igual no seu próprio movimento, em direção à parte contrária. É este mesmo princípio que faz com que foguetes decolem. O motor gera uma força para o chão e este, por sua vez, reage com uma força igual no sentido oposto ao da força gerada pelo motor do foguete, fazendo com que ele suba. Mesmo depois de 231 anos da publicação destas leis, elas continuam sendo testadas, experimentadas e observadas. Elas ainda nos explicam como funciona o movimento dos corpos e já nos ajudou a criar carros, aviões, foguetes, estações espaciais, satélites e inúmeras outras coisas. Embora elas sejam inapropriadas para explicar situações com objetos em velocidades próximas à da luz, elas ainda continuam válidas. Para entender como funciona a mecânica nas escalas atômicas ou absurdamente grandes, as ideias da mecânica foram expandidas, com teorias que abrangem mais do que a newtoniana. Se você quiser, inscreva-se no canal para continuar recebendo mais vídeos assim. Muito obrigado pelo seu acesso e até a próxima.